Bem, boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês na RedeTech. Acho que eu vou, se o Paulo César me emprestar o microfone, acho que eu vou falar em pé mesmo. Mas pelo hábito, né, da tribuna. Bom, eu quero cumprimentar o presidente do CONIF, o reitor, professor Paulo César, professor Getúlio, professora Consuelo, os integrantes dessa mesa que representam a CETEC, o CONIF e o Ministério da Educação. Paulo Rocha, aqui que pude ouvir uma parte do seu pronunciamento, e cumprimentar a todos vocês que participam desta RedeTech, inclusive abraçar de forma especial o professor Eliezer, aí, que é o secretário da CETEC. Um telefone legal aí. Era do Ceará esse telefone, gente. Estava aí um baião. Eu acho, não sei se era um chachado, um baião. Era do Cláudio. Mas o seguinte, bom, até pelo tom informal, professor Paulo César, o senhor nos possibilita. Não, tudo bem. O aparelho, não sabe mexer no aparelho aí. Tudo bem. Isso me acontece também, professor Cláudio. Com o trabalho que o senhor desenvolve lá e com o apoio que o senhor tem dos nossos deputados da Comissão de Educação, está totalmente perdoado. Porque o Ariosto Holanda lhe diz o seguinte, os parlamentares lá gostam muito do senhor sabe disso. Olha, gente, é o seguinte, eu quero me dirigir a vocês, em nome da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, em que pese a nossa reunião de ontem, a reunião ordinária, de ontem pela manhã na Comissão de Educação, tenhamos tido um depoimento da deputada Fátima Bezerra, que eu faço questão de dizer a vocês, a deputada registrou o imenso carinho que recebeu aqui na RedeTech e nos emocionou a todos em dizer o ânimo, o trabalho que está aqui sendo desenvolvido. Então, eu agradeço a vocês também, em nome da Câmara dos Deputados e da nossa Comissão de Educação e Cultura, o empenho que vocês têm pela educação brasileira, a paixão que demonstram pela educação, o trabalho que estão desenvolvendo, porque tudo isto tem um valor imenso no projeto de desenvolvimento nacional que nós temos em curso. Este é o sentido. Hoje, nós temos uma vontade política muito clara de parte do Ministério da Educação, de parte do presidente Lula. Mas será que seria possível fazer o que se está fazendo no Brasil, em termos de educação profissional, tecnológica, de caráter científica, sem a existência do Estado brasileiro e das bases que foram tão vilipendiadas durante largo período, tão desmerecidas nas suas condições de trabalho ao longo de tantos anos? Não teria sido possível ao atual governo cumprir as suas metas se não existissem bases muito concretas, consciência do trabalho em educação, capacidade profissional, técnica, e pessoas, profissionais do Estado brasileiro, que optaram pela carreira pública através de um concurso público e ingressaram no Estado brasileiro com a vontade de fazerem o melhor pelo Brasil. Então, nós queremos dizer, nós da Comissão de Educação e Cultura, e é o que a deputada Fátima deixou registrado a vocês como nossa vice-presidente na abertura desses trabalhos, e eu o faço agora, do mais claro e profundo respeito que nós temos por essa rede federal. Até porque todos os estudos que temos feito acerca da educação brasileira apontam que vivenciamos todo um processo de desarticulação das responsabilidades nacionais e públicas em torno da educação, onde talvez o conceito mais forte tenha sido uma segmentação, uma separação, quase que uma rivalidade entre a educação fundamental, o ensino fundamental e as demais etapas e modalidades da educação brasileira. Esse era o discurso. Investir-se unicamente no ensino fundamental, como se houvesse uma dissociação possível entre o ensino fundamental e as demais etapas e modalidades da educação brasileira. Falsas questões. Um país, para se desenvolver-se, precisa investir em todas as etapas e modalidades da educação. E nós, hoje, temos clareza que inauguramos no Brasil, com o presidente Lula, com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Tarso Genro, que deu uma importante contribuição, nesse sentido também, um conceito de sistemas que se articulam
E talvez, até, professor Paulo César, dentro deste novo conceito, que vai desde a educação infantil até os cursos de pós-graduação, e que vê as pessoas como pessoas detentoras do direito à educação como bem público ao longo de toda a sua vida, talvez a rede e os institutos federais de educação profissional e tecnológica sejam as instituições que mais encarnam este sentido, precisamente por trabalharem diferentes possibilidades educativas e revincularem a educação ao mundo do trabalho de uma forma positiva. Cabe também referir que outros países também viveram um processo de rediscussão sobre a questão da educação profissional e tecnológica. Mas é interessante que isso esteja em curso no Brasil, este caminho esteja em curso no Brasil, por pressupostos muito diferentes do que em outros países do mundo. No Brasil, nós estamos fazendo grandes investimentos no serviço público, na rede, na educação, através de uma série de medidas, tanto em integração com estados e municípios, como o Fundeb, a questão do piso salarial nacional, e uma série de questões como articulação dentro das nossas próprias redes federais, mas nós estamos fazendo isso com um conceito político-pedagógico muito claro, que constitui o que são as tarefas do Estado brasileiro hoje e para o próximo período. É a mesma questão do desenvolvimento. O Brasil hoje cresce, mas ele partilha a renda. O Brasil quer crescer com todos os brasileiros, e sem segregar, sem discriminar, sem criar bolsões de pobreza. Esta é a lição deste período político com o presidente Lula, e é a tarefa que nós temos hoje, também no ambiente político, mas na sociedade, de repercutirmos também como um direito da população. Então, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados está desafiada pelo reitor Paulo César a colocar entre as suas prioridades o tema da educação profissional e tecnológica com uma emenda parlamentar de comissão. Nós estamos construindo, sim, reitor, essa possibilidade. Eu não gosto, as pessoas aqui de Bento até me conhecem um pouco mais, talvez, até como gaúcha, eu sou natural de Veranópolis, que se vocês não conheceram, eu vou aproveitar, Janete, minha querida amiga, professora Cláudia, não sei se está aqui, a reitora do Instituto Rio Grandense, mas os amigos do Instituto Rio Grande do Sul, que nos recebem em Bento Gonçalves, sabem que eu vou ter que fazer uma propaganda da minha cidade, que é vizinha, depois da ponte aqui, do Rio das Antas, né? E que é uma belíssima cidade irmã de Bento Gonçalves. As pessoas sabem que eu não gosto de fazer promessas, professor Paulo César. Então, eu não posso lhe fazer uma promessa de que nós vamos ter, entre as 3 prioridades da educação, essa é a educação profissional e tecnológica. Mas, neste ano, nós já vamos dar conta da questão dos cargos, da criação dos cargos, tarefa que o ministro nos pediu uma atenção ainda maior diante das resistências, porque parece que todos saúdam a criação das instituições, mas na hora de criar-se e possibilidades para os recursos humanos, não é? É estranho, porque continua se apregoando a noção do Estado mínimo, como se continuássemos tendo que ouvir um discurso de que os servidores públicos são um peso diante do Estado e da sociedade. Também falsa questão tão sustentada. Ora, diante do avanço da rede e das próprias universidades, a responsabilidade pública é motivar e estabelecer recursos humanos adequadamente pela via do concurso público. Mas nós vamos trabalhar. E o senhor tem uma bancada lá. Vocês têm uma bancada. Vocês têm uma bancada que alguns deputados, independentemente de serem de oposição ou de situação, o ministro sabe disto, inclusive, tem como identidade a defesa da educação brasileira. E esta bancada está acessível aos senhores e senhoras, aos gestores, nos seus estados também. Olhando para vocês, eu fico pensando, cada um dos estados de onde vem, e fico pensando na comissão que tenho a honra de presidir agora, e tenho certeza que todos e todas as parlamentares desta comissão têm abertura para votarem na priorização dos recursos, aquilo que é adequado para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Eu pediria um apoio a vocês. Eu pediria o contato.